Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso desafio 7 dias para restaurar o seu casamento. E eu começo com uma pergunta: a sua vida está em ordem? Existe uma ordem em todas as coisas e essa ordem precisa ser reverenciada e respeitada. Quando a ordem não é respeitada, e entenda a ordem como hierarquia, por exemplo, na família existe uma ordem. Os pais são aqueles que vêm antes. O pai dá a vida ao filho e o filho recebe a vida do pai. E essa ordem precisa ser respeitada. Até parece uma coisa muito clara, mas nem tanto. Porque muitos filhos não entendem essa questão da ordem, não entendem que os pais vêm antes. E por não entender que os pais vêm antes, e isso também é culpa dos pais, e nós vamos falar um pouco mais à frente, e talvez você esteja aí se perguntando, mas o que isso tem a ver com o casamento, com a restauração do casamento? Calma aí, nós vamos chegar lá. Se a gente for pensar na seguinte ordem: avós, depois vem os pais, que deram a vida aos avós, os avós deram a vida aos filhos, e os filhos dão a vida aos netos, que agora esses aqui passam a ser bisavós. Agora pensa aqui nos filhos. Você tem os seus filhos morando com você, certo? Amanhã ou depois vai acontecer uma coisa que eu chamo de envio. O que é o envio? Seus filhos vão crescer, vão amadurecer e você vai enviá-los para onde? Para formar um novo núcleo familiar. E agora você deixa de ser família com eles e você passa a ser parentes. O casal, marido e mulher, antes de terem filhos, eles são apenas um casal. Ainda não é família, porque na ordem lá do Criador deixará o homem pai e mãe e unir-se-á com a sua esposa e ambos serão uma só carne. Lembra na aula passada que eu disse que o filho ele tem material genético do pai e material genético da mãe? Então é no filho que acontece uma só carne. Não é o marido e a esposa que formam uma só carne. Então é no filho que acontece a junção genética do pai e da mãe e se torna uma só carne. Aí você tem o filho e você passa a ser uma família. E na família existe uma ordem. Se a ordem não é respeitada, você cria conflitos. Na ordem você precisa entender a precedência. A precedência é que alguns vêm antes de você, os seus pais vieram antes de você, os seus filhos vieram depois de você. E dentro da família mesmo existe uma ordem, existe o pai, existe a mãe, existe os filhos. O pai é aquele que dá a vida pelos filhos. A mãe é aquela que cuida da família. Eu não estou falando que a mulher é escrava, que ela tem que cuidar da casa, que ela tem que fazer os serviços domésticos, não. Estou falando que a mãe tem o papel de cuidado, porque a mulher ela é mais de cuidar, ela é mais de se doar. O pai ele tem o papel de ser o provedor, de trazer confiança, de trazer segurança para a família. Quando essa ordem é quebrada, gera insegurança para os filhos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu conheci um casal que o menino sempre quando ele queria fazer alguma coisa, por exemplo, os coleguinhas chamavam para brincar na rua, ele sempre falava com o pai vai perguntar para sua mãe. Quando ele chegava a falar com a mãe vai perguntar para o pai. E ficava aquele ping-pong, ninguém assumia a responsabilidade e gerava uma insegurança para o filho. Esse filho cresceu com essa ausência de segurança por conta dos pais, pela quebra, né, dessa ordem. E o que aconteceu? O menino viciou-se em drogas. E aí ele passou a roubar para sustentar o vício dele. E o pai fez algo que eu chamo de ruptura. Colocou o filho para fora de casa. Ao invés de ele corrigir o erro que foi dele lá atrás, tá? Porque quando o filho se vicia em droga, a culpa na maioria das vezes não é do viciado, mas dos pais. Por quebrar essa ordem, acabou gerando essa situação toda aí. Hoje eu tenho, na gravação desse vídeo, eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 7 meses. E eu me lembro que a Bia, a minha filha, ela sempre ficava em crise quando eu falava para ela, olha, em primeiro lugar na minha vida vem a sua mãe. Eu amo primeiro a sua mãe e você vem em segundo lugar. Então você é a segunda mulher da minha vida. E ela queria morrer, né? Eu queria ser a primeira na vida de alguém. E aí quando nasceu o meu filho, Ezequiel, eu falei, olha, agora a primeira na minha vida é a sua mãe, depois da sua mãe vem você é a segunda mulher da minha vida e depois de você, em terceiro lugar, vem o Ezequiel.
e já vai se estabelecendo a ordem, a hierarquia na família. Você pode pensar, mas o filho, você não tem que amar os filhos da mesma maneira, né? Não tem que ser igual, o amor não tem que tratar os filhos iguais. Não. Sabe por quê? Porque eles são diferentes. Os filhos são diferentes e é preciso estabelecer isso. Hoje, quando eu falo para ela que ela vem em segundo lugar, ela fica feliz da vida. Antes ela ficava triste, né? Porque sempre a mãe estava em primeiro lugar. Agora que eu falo que ela está em primeiro lugar, ela fica feliz da vida. Então, gente, toda vez que essa hierarquia ela é quebrada, gera conflito. Esse conflito vai para o casamento. Como é que isso chega no seu casamento hoje? Eu vou ilustrar isso com uma história de uma cliente minha. Eu vou mudar o nome dela aqui. Para essa história, o nome dela será Vanessa, tá? Então a Vanessa tinha a seguinte configuração familiar. A mãe dela tinha uma filha de 7 anos quando a Vanessa nasceu. Só que essa filha era filha do casamento. A mãe se separou do pai da irmã da Vanessa e se envolveu, teve um caso com um homem casado. E esse homem engravidou a mãe da Vanessa e ele foi embora, não quis assumir a Vanessa. Aí a Vanessa cresceu, a Vanessa não teve a convivência com o pai. E uma coisa muito ruim aconteceu, além dela não ter a convivência com o pai, ela foi criada pela irmã, porque a mãe precisava trabalhar, não tinha condições de criar a filha, então a irmã mais velha, que tinha 7 anos de diferença de idade, é que criou a Vanessa. E aí uma ordem, tá? Uma ordem da família foi quebrada. Por quê? Porque o filho não é pai, o filho não é mãe, filho é filho, são irmãos. Então a Vanessa era irmã da irmã mais velha dela, mas ela passou a ser criada como filha. Isso gerou seríssimos conflitos, por quê? Porque o filho nunca vai aceitar ser corrigido pelo irmão, nunca vai aceitar ter que se submeter ao irmão, porque isso é quebrar a ordem natural das coisas. Além disso, o irmão passou a ter raiva, a irmã, né, no caso, a irmã passou a ter raiva da Vanessa, por quê? Porque tudo que ela ia fazer, ela tinha que levar a Vanessa, porque a Vanessa não podia ficar sozinha em casa. E a Vanessa também, pela ausência da mãe, acabou sendo abusada. E quais foram as consequências disso para o casamento? A Vanessa adquiriu um bloqueio de necessidade de aprovação em relação à irmã, porque como ela esperava ser amada como filha e ela não recebeu isso do pai, e a mãe, por mais que tentasse fazer, estava sempre ausente por conta do trabalho, ela criou essa dependência, sabe, de amor que não foi suprida pela irmã, porque a irmã não era mãe, a irmã era irmã. Além disso, como a irmã tinha raiva dela, porque sempre tinha que ficar se colocando como mãe dela e assumir uma responsabilidade que não era dela, a irmã também teve seus traumas, teve seus problemas e acabou transferindo isso para a Vanessa. E a Vanessa cresceu, a Vanessa se casou e agora dentro do casamento a Vanessa tem problemas com o marido por conta da área sexual. Aliás, ela tinha, né? Até ela passar na minha mentoria, ela não conseguia se relacionar com o marido saudavelmente na área sexual. Por quê? Porque ela sempre remetia a situações que aconteceu com ela nos momentos que ela foi abusada. Então, dependendo da palavra que era colocada, ela travava toda nessa hora. Além disso, por conta desse relacionamento equivocado com a irmã, ela passou a colocar responsabilidades na vida do filho mais velho em cima do filho mais novo, porque ela aprendeu a fazer isso na família de origem e tudo isso começou a causar dificuldades no casamento. Então, quando nós fomos trabalhar a mentoria ali com a Vanessa, nós tivemos que colocar as coisas na ordem correta, porque ela não conviveu com o pai, então ela não sabia o que era se relacionar com o homem dentro de casa. Então, várias situações que ela achava que eram normais de se acontecer, na vida de um homem não é. Vocês sabem muito bem que o homem e a mulher têm condutas diferentes, têm maneira de ser diferentes e se portam de maneiras diferentes dentro da mesma casa. Então olha só, quando o princípio da ordem é quebrado, quantos problemas isso pode gerar. E talvez você esteja até se identificando com a história da Vanessa aí. Comece a pensar na sua família de origem, quais foram os problemas e as quebras dessa ordem, da hierarquia,
que trouxeram e estão trazendo prejuízo no seu casamento porque você não consegue enxergar fora da caixinha. Você acha que o modelo de família é aquele que você teve, só que você teve uma família desestruturada, uma família que as coisas não estavam em ordem e você assumiu aquele modelo como sendo verdadeiro. Comece a pensar fora da caixinha, comece a observar como que a estrutura familiar e essa ordem deve funcionar. E nunca, mas nunca coloque os seus sonhos nas costas do seu filho, porque talvez você esteja vivendo isso. Os seus pais, por quebrarem essa hierarquia, essa ordem natural das coisas, eles não conseguiram realizar os sonhos deles e ficam insistindo, querendo que os filhos realizem aquilo que eles deveriam ter feito. Querem que os filhos tenham o casamento dos sonhos deles, querem que os filhos vivam uma vida profissional que era deles. Não, eu não consegui ser médico, meu filho vai ter que ser médico. Eu não consegui ser advogado, mas o meu filho vai ser advogado. Nunca faça isso, que você vai quebrar a ordem e, por certo, em algum momento na sua vida essa ordem foi quebrada e é por isso que o seu casamento está desse jeito também. E eu já vou desafiando você aqui, né, nesse terceiro dia também, pegar as tarefas que foram enviadas no grupo e também estão aqui no link abaixo desse vídeo aqui. Pegue as tarefas, faça essa tarefa, não deixe de fazer a tarefa, gente. Isso é muito importante para que você tenha resultado naquilo que você tanto espera, né? Nessa questão da ordem, faça a tarefa e você vai ter resultados diferentes na sua vida. E não deixe de comentar aqui embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e deixe seu like também. O algoritmo do YouTube funciona dessa forma e para que isso que está sendo bom para você também seja entregue a outras pessoas. Então, até amanhã.